Você já ouviu falar que o universo é feito de estrelas, galáxias e planetas, né? Pois é. Mentira. Na real, tudo isso junto é só uma poeirinha cósmica. O que realmente compõe o universo é invisível. E o pior, até pouco tempo atrás, metade da matéria normal, aquela que deveria estar aqui, agora, na nossa cara, simplesmente não aparecia em lugar nenhum. Sumiu. Escafedeu-se. E isso abalou toda a física que conhecemos. A ciência passou décadas caçando essa matéria desaparecida. Tentou nas estrelas, fuçou nas galáxias, mergulhou em aglomerados. Nada. Um dos maiores mistérios da cosmologia moderna parecia sem saída. Até que um fenômeno inesperado, vindo das profundezas do espaço, começou a piscar como um código Morse cósmico, os FRBs, sinais curtos, intensos e poderosos. E eles traziam pistas de onde ninguém mais havia pensado em olhar. Nesse vídeo, você vai entender como esses sinais mudaram tudo. Como cientistas conseguiram pesar o invisível usando o atraso de ondas de rádio. E por que essa descoberta pode redefinir nosso entendimento sobre a estrutura cósmica, energia escura e o destino do universo como um todo. Se você acha que o espaço é só escuridão e silêncio, se prepara. O universo está falando. E agora, a gente aprendeu a ouvir. Então já segue o canal para não perder nenhuma novidade sobre as próximas descobertas. Quando você olha para o céu estrelado, pode até achar que está vendo o universo em toda a sua glória. Mas a verdade é que aquilo ali é só a pontinha do iceberg. O que os cientistas descobriram é que tudo que emite luz, planetas, estrelas, galáxias, representa uma fração minúscula do que realmente compõe o cosmos. O grosso mesmo está no invisível, uma mistura de matéria escura, energia escura e uma quantidade de matéria normal que, pasme, a gente sabe que existe, mas não consegue encontrar toda. Essa matéria comum, também chamada de matéria bariônica, é feita de partículas subatômicas como prótons e nêutrons, ou seja, o que forma você, seu celular, sua pizza e até os telescópios que estudam o espaço. Só que, quando cientistas tentaram contabilizar tudo isso no universo, descobriram que metade dessa matéria simplesmente sumiu. A conta não fecha. O universo deveria ter o dobro de matéria bariônica observável. E não é chute, são cálculos baseados na radiação cósmica de fundo e em modelos bem sólidos da física do universo. Aí entra a confusão. Se não estamos vendo essa matéria, será que ela está em outra forma? Em outro lugar? Ou será que nossos métodos de observação não são bons o suficiente? Esse enigma virou um dos maiores desafios da cosmologia moderna. E não dá para ignorar, porque ele afeta diretamente nossa compreensão sobre a formação de galáxias, sobre a estrutura cósmica, e até sobre os limites do próprio modelo Lambda-CDM, o mais aceito atualmente. E para complicar ainda mais, vem a matéria escura, que não emite nem reflete luz, mas interage gravitacionalmente com tudo ao redor. Ela não é a mesma coisa que a matéria normal, são bichos bem diferentes. Só que ambos estão intimamente ligados. Sem a matéria escura, as galáxias não se manteriam unidas, e sem a matéria normal, nada do que conhecemos existiria. Mas enquanto a matéria escura é aceita mesmo sem ser vista, a matéria normal sumida virou uma ferida aberta. E foi esse mistério que acendeu uma corrida científica sem precedentes. Quando o problema dos baryons desaparecidos foi identificado, parecia só uma questão de tempo até a ciência resolver. Afinal, temos telescópios potentes, simulações avançadas e um arsenal tecnológico de respeito. Só que o tempo passou, e nada. A matéria bariônica continuava sumida. Cientistas vasculharam estrelas, galáxias e até buracos negros em busca de respostas. Mas a sensação era sempre a mesma. Quanto mais se procurava, menos se encontrava. Uma das primeiras tentativas foi procurar nos lugares óbvios, estrelas fracas, anãs marrons, nuvens de gás interestelar. Tudo que pudesse conter matéria sem emitir muita luz. Mas mesmo com a soma de tudo isso, o déficit ainda era gigante. Depois, vieram os halos galácticos, aquela camada difusa ao redor das galáxias. Alguns pensaram, vai que tá tudo escondido ali. Não tava. Esses halos até ajudavam a equilibrar um pouco as contas, mas longe de resolver o problema. Outros apostaram nos aglomerados de galáxias, tentando detectar matéria através da radiação de raios-x emitida por gás aquecido. Era uma ideia sólida. Se tem calor, tem partícula. E até funcionou parcialmente. Detectaram uma parte dessa matéria invisível, mas ainda assim, a maioria dos baryons permanecia foragida. As hipóteses se multiplicavam, mas os resultados empacavam. Era como buscar um fantasma com um mapa do tesouro furado. Nesse clima de tentativa e erro, surgiu uma nova linha de pensamento.
E se a matéria estivesse não dentro, mas entre as galáxias? Em forma de plasma intergaláctico, extremamente difuso, invisível, mas presente. A ideia parecia ousada, mas começou a ganhar força. Só faltava um jeito de observar esse plasma. E aí, sem querer querendo, a ciência acabou encontrando os FRBs. Eles viriam para bagunçar o jogo e mostrar que a resposta podia estar nos sinais mais rápidos do cosmos. Tudo começou com uma explosão rápida, intensa e inesperada de ondas de rádio. Do nada, um telescópio captou um pulso curtíssimo vindo do espaço profundo. Foi tão rápido que, no começo, muitos acharam que era erro de medição. Mas quando outros telescópios começaram a detectar o mesmo fenômeno, ficou claro, havia algo real ali. Nasciam os FRBs, Fast Radio Bursts, pulsos de rádio que duram milissegundos, mas atravessam bilhões de anos-luz. O mais intrigante é que ninguém sabia exatamente o que causava esses FRBs. Eram estrelas de nêutrons. Buracos negros. Algo totalmente novo. A origem continuava misteriosa, mas uma coisa era certa: eles eram fortes o bastante para viajar distâncias absurdas. E mais importante ainda, ao atravessar o universo, os sinais interagiam com o que estivesse no caminho, inclusive com a matéria invisível que tanto procurávamos. A sacada genial veio quando os cientistas começaram a analisar o tempo que esses sinais levavam para chegar. Perceberam que os FBR sofriam dispersão, um atraso no sinal causado pela passagem por regiões com partículas carregadas, como elétrons do plasma. Quanto mais matéria no caminho, maior o atraso. Ou seja, os FBRs estavam revelando, sem querer, a densidade de matéria intergaláctica. Foi como se o universo tivesse dado à humanidade um novo tipo de lanterna. De repente, esses sinais misteriosos se tornaram ferramentas de medição. Eles atravessavam o plasma intergaláctico, sofriam os efeitos dessa jornada, e chegavam até nós com as pistas do que tinham encontrado. Era o início de uma revolução. Pela primeira vez, tínhamos uma maneira concreta de sentir a matéria invisível entre as galáxias. Quando um FBR sai disparado pelo cosmos, ele não vem numa linha reta limpa. Ele cruza nuvens de gás, regiões com partículas soltas e, principalmente, o tal plasma intergaláctico. Durante esse percurso, o sinal sofre um efeito chamado dispersão. Funciona assim: as frequências mais altas do sinal chegam primeiro e as mais baixas vêm com um pequeno atraso. Esse atraso é causado pelas partículas que estão no caminho. Parece detalhe, mas é ouro puro para a ciência. É como se o sinal do FBR fosse uma carta cósmica, e o tempo que ela demora para chegar revela tudo sobre a estrada que percorreu. Se tem muito atraso, significa que havia muita matéria entre a origem e o destino. Menos atraso, pouca coisa no caminho. Com esse tipo de leitura, os astrônomos conseguiram transformar uma explosão de milissegundos em uma régua precisa de medição de matéria espalhada no universo. Essa técnica é absurdamente poderosa porque, diferente dos telescópios ópticos, que dependem da luz visível, os FBRs atravessam o universo como projéteis de dados. Eles ignoram poeira, ignoram brilho, ignoram distância. E mais, cada sinal carrega uma assinatura única da matéria que encontrou. É como se o universo tivesse nos dado um eco cósmico calibrado com a densidade do invisível. Algo que nenhuma outra ferramenta tinha conseguido fazer até então. Foi aí que os cientistas perceberam que podiam usar esse efeito de dispersão para literalmente pesar o invisível. Com base no atraso dos sinais e no número de FBRs observados em diferentes direções, era possível calcular quanta matéria bariônica havia no meio intergaláctico. Pela primeira vez, estávamos medindo diretamente a matéria que fugia das lentes há décadas. A caça começava a dar resultado, e a próxima etapa traria uma das descobertas mais marcantes da cosmologia moderna. Com as novas análises dos FBRs, os cientistas finalmente começaram a montar o quebra-cabeça. O atraso nos sinais não era aleatório, ele revelava a presença de partículas carregadas no espaço entre as galáxias. Era ali, no chamado meio intergaláctico, ou IGM, na sigla gringa, que a matéria perdida estava escondida o tempo todo. Invisível, mas não intocável. E esse meio, apesar de rarefeito, é imenso. Espalhado por bilhões de anos-luz, ele guarda mais da metade da matéria bariônica que faltava. A beleza dessa descoberta está no detalhe: ninguém esperava que algo tão difuso pudesse conter tanta massa. O IGM não é denso como uma estrela ou uma galáxia, mas quando se olha para o universo como um todo, o volume conta mais do que a concentração. E foi assim, somando pequenos atrasos de muitos FBRs, que a conta começou a fechar. Pela primeira vez, a ciência podia dizer com segurança: encontramos os baryons desaparecidos. Mas o plasma intergaláctico não era o único esconderijo.
Parte dessa matéria também estava nos halos galácticos, aquelas regiões escuras e esparsas ao redor das galáxias, e também em gases aquecidos dentro de galáxias menos brilhantes. Ou seja, a matéria estava ali o tempo todo, mas dispersa demais para ser detectada com os métodos tradicionais. Foi a chegada dos FBRs que iluminou esses becos escuros do cosmos. Essa virada foi tão significativa que mudou completamente o jogo. A matéria normal sumida, aquela feita de partículas que compõem tudo o que conhecemos, finalmente foi localizada. Não em um lugar só, mas espalhada em teias cósmicas, flutuando entre galáxias, presente nos vazios do espaço. A caça ao tesouro invisível tinha um mapa, e os FBRs eram as bússolas que apontavam para a verdade. Depois da virada com os FBRs, o próximo passo era transformar descoberta em dados. Não bastava dizer achamos a matéria, era preciso medir. E foi exatamente isso que os cientistas fizeram. Calcularam a densidade do plasma intergaláctico com base na dispersão dos sinais. Ao somar o efeito de diversos FBRs em diferentes direções do universo, eles conseguiram uma média precisa da quantidade de matéria bariônica escondida no vácuo cósmico. O resultado? A conta finalmente bateu. Os cálculos mostraram que cerca de 50% da matéria normal do universo estava flutuando no IgM, invisível aos olhos, mas registrada no atraso dos sinais. Isso não foi chute, nem estimativa solta. Foi estatística, foi física, foi observação direta. Um verdadeiro triunfo da cosmologia moderna. Pela primeira vez em décadas, o balanço de massa do universo estava fechado. Aquilo que faltava agora estava documentado, medido e mapeado. E tem mais. Além de quantificar a matéria, os cientistas conseguiram algo ainda mais ousado: detectar os filamentos intergalácticos, estruturas gigantes que ligam as galáxias numa espécie de rede cósmica. Esses filamentos, feitos do mesmo plasma rarefeito, foram mapeados com a ajuda dos FBRs, revelando um dos aspectos mais ocultos da estrutura cósmica. É como se estivéssemos descobrindo os nervos do universo, as conexões entre os grandes blocos de galáxias. Essas medições reforçaram a ideia de que o universo não é um espaço vazio com ilhas brilhantes. Ele é tecido por uma rede invisível, cheia de matéria sutil, mas crucial. E agora, com os FBRs como ferramenta, os cientistas têm um jeito de continuar explorando essa teia cósmica. Medir, mapear, entender, tudo ficou mais possível. A ciência saiu do escuro e entrou, finalmente, numa fase de clareza que vai transformar tudo o que vem pela frente. Com a descoberta da matéria sumida, os alicerces da cosmologia ganharam reforço. O modelo Lambda-CDM, que já era o mais aceito para explicar a expansão e a composição do universo, agora se firmava com muito mais segurança. Afinal, uma das suas maiores lacunas, a ausência de metade da matéria bariônica, foi resolvida. Isso trouxe validação não só para os cálculos passados, mas para toda a lógica por trás da evolução cósmica. E o melhor, com base em observações, não só teorias. Mas não foi só uma confirmação de modelo. A descoberta afetou diretamente como a gente entende a formação das galáxias. Saber onde está a matéria permite calcular com mais precisão como essas galáxias nascem, se agrupam e se mantêm unidas. Os halos galácticos e os filamentos cósmicos agora são vistos como peças ativas nesse processo, e não apenas figurantes. A matéria invisível atua como combustível estrutural, costurando a teia do universo e ditando o ritmo da dança cósmica. Além disso, o estudo dos FBRs abriu uma nova janela para explorar a energia escura. Se agora conseguimos medir a matéria com mais exatidão, podemos também refinar os modelos que explicam por que o universo está se expandindo tão rápido. Isso mexe com a parte mais misteriosa da equação cósmica. Cada novo dado serve como peça de quebra-cabeça que, aos poucos, desenha um quadro mais claro do que é essa energia invisível e dominante. Em resumo, essa virada com os FBRs foi mais do que resolver um mistério, foi um salto de maturidade para a ciência. A cosmologia deixou de depender só de luz e passou a ouvir os ecos do universo. Agora, com mais peças no tabuleiro, o jogo mudou. Mas como em toda boa história científica, cada resposta gera novas perguntas. E o que vem por aí pode ser ainda mais surpreendente. Com os FBRs mostrando do que são capazes, a ciência agora tem um novo superpoder nas mãos. E isso não vai parar por aqui. Telescópios de próxima geração, como o DSA-2000 e o Vera Rubin Observatory, prometem captar milhares de FBRs por dia. Isso significa mais dados, mais precisão, e a chance de mapear a matéria invisível com um nível de detalhe jamais imaginado. O que antes levava anos, agora pode ser feito em semanas. O céu nunca esteve tão acessível. Essas novas tecnologias vão permitir não só rastrear o plasma intergaláctico,
mas também explorar outras grandes questões da física do universo. A matéria escura, por exemplo, continua um enigma, mas os FBRs podem ajudar a revelar como ela se distribui. O mesmo vale para os neutrinos, partículas fantasmas que atravessam tudo, mas carregam segredos profundos sobre as origens do cosmos. O que era especulação, agora começa a virar medição. Mais do que isso, os FBRs estão moldando uma nova era na cosmologia observacional. Eles abrem caminho para estudar regiões do universo que antes eram verdadeiros buracos cegos. E o melhor, com velocidade, escala e detalhe. É o tipo de ferramenta que transforma não só o que sabemos, mas também o que somos capazes de perguntar. A fronteira do conhecimento se expandiu, e a aventura mal começou. A ideia de que a matéria normal estava perdida já é coisa do passado. Agora a pergunta é: o que mais o universo está escondendo? Com os instrumentos certos, vamos atrás. E com cada nova descoberta, ficamos mais perto de entender o todo. O futuro da exploração cósmica não é só promissor, é inevitável. Com os FBRs mostrando do que são capazes, a ciência agora tem um novo superpoder nas mãos. E isso não vai parar por aqui. Telescópios de próxima geração, como o DSA 2000 e o Vera Rubin Observatory, prometem captar milhares de FBRs por dia. Isso significa mais dados, mais precisão, e a chance de mapear a matéria invisível com um nível de detalhe jamais imaginado. O que antes levava anos, agora pode ser feito em semanas. O céu nunca esteve tão acessível. Essas novas tecnologias vão permitir não só rastrear o plasma intergaláctico, mas também explorar outras grandes questões da física do universo. A matéria escura, por exemplo, continua um enigma, mas os FBRs podem ajudar a revelar como ela se distribui. O mesmo vale para os neutrinos, partículas fantasmas que atravessam tudo, mas carregam segredos profundos sobre as origens do cosmos. O que era especulação, agora começa a virar medição. Mais do que isso, os FBRs estão moldando uma nova era na cosmologia observacional. Eles abrem caminho para estudar regiões do universo que antes eram verdadeiros buracos cegos. E o melhor, com velocidade, escala e detalhe. É o tipo de ferramenta que transforma não só o que sabemos, mas também o que somos capazes de perguntar. A fronteira do conhecimento se expandiu, e a aventura mal começou. A ideia de que a matéria normal estava perdida já é coisa do passado. Agora a pergunta é: o que mais o universo está escondendo? Com os instrumentos certos, vamos atrás. E com cada nova descoberta, ficamos mais perto de entender o todo. O futuro da exploração cósmica não é só promissor, é inevitável. O que parecia invisível, agora tem forma. A matéria que por décadas escapou dos telescópios foi finalmente localizada, não por luz, mas por ondas de rádio cruzando o cosmos. Os FBRs revelaram que o universo não está vazio, mas cheio de estrutura, de conexões invisíveis, de uma rede cósmica que só agora começamos a entender. E isso muda tudo, do modo como calculamos a formação das galáxias ao jeito como projetamos o futuro da física do universo. Só que essa descoberta não é o fim, é o começo. A cada novo FBR detectado, a ciência se aproxima de outras respostas. Onde está a matéria escura? Como funciona realmente a energia escura? O que são os neutrinos e o que mais ainda falta ver? O espaço está longe de ser silêncio. Ele está gritando verdades, e só agora temos ouvidos para escutar. Se você curtiu esse mergulho no invisível, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo episódio do universo pode começar a qualquer momento. E você vai querer estar por dentro quando ele acontecer.